Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São Gabriel e São José, Rogai por nós. pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Sentados todos, meus irmãos e minhas irmãs. Queridos irmãos presentes aqui na nossa amada Igreja Matriz, queridos irmãos que nos acompanham de casa pelos meios de comunicação, Rádio Estação e Web TV Jesus ao Centro. Estamos no 4º domingo do Advento, acendemos a 4ª vela da coroa do Advento, que como um relógio avisa para nós que a chegada do Senhor é iminente, está muito próxima de nós. Por sinal, logo mais às 20 horas, aqui na Igreja Matriz, nós estaremos celebrando a missa da noite de Natal. Portanto, nós temos 2 missas de preceito no mesmo dia para cumprir, o que acontece de 7 em 7 anos, né? Essa semana surgiu-se uma discussão se era importante ou não, se tinha ou não que se participar das 2 missas da manhã e da noite, e se tinha, qual que era mais importante. Eu falei, isso tudo são aquelas discussões que os fariseus se embebiam delas e queriam pegar Nosso Senhor o tempo todo com aquelas questões que não tinham fim, porque cada um ia para um lado, cada um ia para uma direção. Por quê? Se nós olhamos para a vida dos santos, se nós olhamos para aqueles católicos que viveram sua fé abrasada,
eles não esperavam preceito para cumprir, para estar na Santa Missa e para a comunhão. Eles tinham sede de comungar, tinham um desejo intenso de estar na Santa Missa, né? Então, assim, o preceito é para quem tem dificuldade de viver a fé. Para quem já deu um passo a mais, tem necessidade da Santa Missa. E a igreja, sabendo disso, sendo preceito ou não, nos dá a oportunidade de comungar 2 vezes ao dia, seja qual for o dia. É claro que com as devidas disposições, é claro que com a alma preparada, né? Então, algumas pessoas escreveram me perguntando: padre, o que o senhor pensa? Eu falei: eu não me envolvo com esses problemas, porque eu, como pároco, já tenho que estar em mais de 2 missas nos domingos, 3 missas, pelo menos. E mesmo que eu não tivesse, eu tenho necessidade de celebrar a Santa Missa, né? Eu não venho para cá por obrigação, eu venho porque eu tenho necessidade da Santa Missa. Tanto que as segundas-feiras é folga do padre, é folga de todo mundo na paróquia. Estou lá na minha casa, na minha capela, rezando, celebrando a missa, celebrando na intenção de vocês, celebrando por toda a paróquia, porque eu tenho necessidade, né? Então eu espero que para todos que estão aqui seja uma necessidade a missa da noite de Natal, a missa que nós vamos celebrar logo mais às 20 horas. Tudo está pronto, estamos esperando o personagem mais importante do dia, das nossas vidas e da nossa história chegar, e que ele encontre as nossas almas tão ornadas quanto a nossa amada Igreja Matriz nessa noite de Natal. Breves palavras a respeito do Evangelho que acabamos de ouvir. Temos alguém entre nós que é artista, que pinta quadros, que pensa assim numa imagem e pinta? Tem alguém entre nós que faz esse trabalho? Ninguém? Não estou vendo. Algum artista, né? Isso é um dom muito bonito. E se nós pudéssemos hoje imaginar um quadro para a liturgia desse 4º domingo do Advento, seria este o quadro. Nós teríamos ao centro Nossa Senhora, uma fisionomia belíssima, abrasada de fé, abrasada das outras virtudes, e de modo particular as virtudes da humildade e da pureza. E de um lado nós veríamos de Nossa Senhora o arcanjo São Gabriel, e do outro lado o glorioso São José. E os dois tendo cada qual um lírio em suas mãos, né? E de fato as imagens do arcanjo Gabriel e de São José, elas estão sempre representadas com o lírio, como vocês podem observar aqui na Igreja Matriz. Porque o lírio, ele é a imagem, ele significa uma virtude especialíssima e que Nossa Senhora viveu no altíssimo grau. Qual a virtude que o lírio representa? A pureza. A pureza. A pureza. Foram 2 virtudes num grau iminente e que Nossa Senhora viveu. Eu vou me ater apenas aos versículos 26 e 27 do capítulo 1 de São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. A uma cidade chamada Nazaré. São Lucas trata Nazaré como uma cidade, porque naquela altura, quando ele estava escrevendo o seu evangelho, já se tratava de um lugar muito especial para os cristãos, porque lá tinha vivido a Sagrada Família, porque lá Nossa Senhora tinha recebido o anúncio do anjo e assim por diante. Mas Nazaré era um lugarejo perdido num ermo da terra.
Tanto que Nazaré não é mencionada nenhuma vez no Antigo Testamento, nenhuma vez sequer. E quando Nazaré é mencionada no Novo Testamento, depois dos evangelhos da infância, é de forma pejorativa, porque alguém pergunta: e de Nazaré pode vir coisa boa? Aí nós vemos então já um sinal claro, perfeito, eloquente da humildade de Nossa Senhora. E de a qual direção tende o desígnio de Deus, o caminho da humildade. Mas não só. No evangelho de hoje, a saudação do anjo vai dizer que Nossa Senhora ficou perturbada com as suas palavras. Vejam, o convívio de Nossa Senhora com o mundo angélico era, de certo modo, connatural, porque Nossa Senhora ela não se perturba com o anjo, como poderia acontecer conosco, se tivéssemos uma visão ou alguma ação sobrenatural. A primeira reação seria de susto, ou no mínimo de perplexidade. Nossa Senhora não. Ela se perturba com as palavras que o anjo estava dirigindo a ela naquele momento, e se põe a pensar. Ora, meus irmãos, os santos vão dizer isso, e Santo Afonso de Ligório vai dizer de modo excelente, que a humildade de Nossa Senhora era tamanha e perfeita, que Nossa Senhora ansiava o Messias. Nossa Senhora rezava a Deus diversas vezes ao dia, pedindo que o Messias descesse do céu, mas ela nunca se achou digna de ser a mãe do Salvador. Ela esperava o Messias, ela queria servir o Messias, mas sendo serva daquela que seria a mãe do Salvador. Tamanha a humildade de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora é também aquela que nós invocamos na ladainha como Virgem Puríssima, viveu a virtude da pureza num altíssimo grau. Aliás, a humildade e a pureza são irmãs gêmeas. Onde está uma, está a outra. Onde falta uma, falta a outra e vice-versa. E assim nós vemos as duas figuras que aparecem ao lado de Nossa Senhora, e ambas relacionadas à pureza da Virgem Santíssima. Gabriel, um anjo, porque a pureza é a virtude angélica. Deus contou com inúmeros homens, inúmeros profetas abrasados do carisma profético, do zelo pela causa de Deus. Mas quando se trata da embaixada, aquela que seria a mãe do seu filho, nosso Salvador, ele manda um anjo. Alguém, certa vez no Evangelho, indagando a Nosso Senhor a respeito da virtude dos casados, perguntou como seria no céu. E Jesus respondeu: não se darão mais em casamento, mas serão como os anjos do céu. Nosso Senhor nos faz assim contemplar a pureza como uma virtude angélica. E Ele mesmo, no Sermão da Montanha, diz: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Nossa Senhora viveu essa virtude num grau excelente. E do outro lado, São José, igualmente, como guardião da pureza de Nossa Senhora. Nós vimos no Evangelho de hoje que o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem prometida em casamento, né? A uma virgem casada. Naquele tempo, o contrato do casamento, ele valia muito mais do que a própria habitação do casal, coabitação do casal. De tal modo que, se já tendo o contrato do casamento feito, por exemplo, um dos cônjuges viesse a falecer, o outro já era tido como viúvo. E fontes históricas abundantes, tanto antes do nascimento de Nosso Senhor, quanto depois,
mostram que já haviam casais naquela época, sem dúvida nenhuma, inspirados pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, já toda aquela preparação para o nascimento do Salvador, que se casavam, mas com o propósito de consagrar a sua virgindade a Deus. Qual era a função do casamento, então? Que um protegesse o outro, que um cuidasse da pureza do outro, que um elevasse a alma do outro a Deus, nosso Senhor. E isso era muito claro de se ver na Sagrada Família. Os santos padres da igreja vão dizer que Deus, nosso Senhor, preferiu que os homens desacreditassem do seu nascimento, nascendo numa gruta pobre, de uma família humilde, numa noite fria e escura, do que duvidassem da pureza de sua mãe, do que a pureza de sua mãe fosse manchada. Por isso, o anjo também, em sonho, dirá a José que não temesse de receber Maria como sua esposa, porque o que estava acontecendo com ela era obra do Espírito Santo. E José se vê assim confirmado na sua vocação de ser o guardião da Sagrada Família e o guardião da pureza de Nossa Senhora. Vamos pedir então, meus irmãos, a Nossa Senhora que cuide de nós, de nossas almas, que os nossos corações esta noite, que as nossas casas sejam um lugar de virtudes e de modo especial, estas virtudes tão importantes para o reino de Deus, para o reino dos céus, que são a virtude da pureza e da humildade. Que São José e o anjo Gabriel nos ajudem, a fim de que, recolhidos e nas virtudes, nós tenhamos condições de reconhecer e de acolher o Salvador que vem para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.